Vamos mais um momento de reflexão. Hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo perante o Evangelho, do Reformador de março de 2000, da Federação Espírita. A doutrina espírita não somente nos revela a continuidade da existência da alma após a sua desencarnação, mas também nos ensina os meios de desenvolvermos e aperfeiçoarmos a nossa natureza espiritual. A evolução do nosso espírito, visando a alcançar a máxima perfeição, o grau supremo de pureza, depende da nossa atuação durante a vida material, ou seja, da prática do bem, do amor fraternal e da caridade. São esses também os princípios fundamentais em que se assenta a doutrina moral das religiões constituídas. Portanto, o Espiritismo não contradiz a doutrina básica de nenhuma religião, ao contrário, vem consolidá-la, demonstrar a sua importância fundamental, a necessidade irrevogável de praticar a lei divina de amor e caridade para o progresso da alma. Não se pode, portanto, conceber o Espiritismo sem a sua parte moral, que é inseparável da parte filosófico-científica. A opinião que muitos sustentam de que o Espiritismo é contrário ao cristianismo é não só totalmente infundada, como absurda, para não dizer que seja um produto de arbitrariedade religiosa, como foi em tempos idos a condenação de todo aquele que acreditasse que a Terra se movia em torno do Sol. O Espiritismo, embora não seja uma religião constituída no sentido amplo da palavra, com culto, rituais, dogmas, templos e clero, é todavia uma doutrina que se baseia na existência de Deus, tem Jesus o Cristo como seu supremo chefe espiritual e está moralmente alicerçada nas leis divinas. A doutrina espírita está irmanada com o humilde cristianismo do Cristo, dos apóstolos e dos primitivos cristãos. Explica Kardec. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. O Espiritismo acata a liberdade do pensamento, até mesmo no que respeita à crença religiosa de cada um. O que se torna importante é que todo espírita tenha plena convicção de que ele está nesse mundo, como diz Kardec, para cumprir uma missão, que é o de efetuar o seu progresso espiritual, sendo a vida material seu campo de existência. Nenhuma filosofia ou doutrina tem demonstrado maior abnegação, paciência, tolerância, respeito a seus adeptos e amor fraternal e caridade do que o Espiritismo. A crença nos espíritos existe desde os tempos imemoriais e era comum entre o povo hebreu na época do Cristo. E já sabe, bem conhecido dos leitores do Evangelho, o fenômeno de materialização dos espíritos por ocasião de transfiguração de Jesus, estando ele em companhia de Pedro, Tiago e seu irmão João. Jesus se manifesta depois da sua morte
Entre as suas várias aparições pós-mortem, existe aquela que foi a mais comovente, em que ele se revela a Maria Madalena, quando ela foi visitá-lo no seu sepulcro e o encontrou vazio. Quando a viu chorando, aflita, julgando que seu corpo tivesse sido roubado, ele a chamou pelo nome. Maria, mestre, respondeu ela aliviada. Jesus era e é um espírito puro, o que lhe permitia total liberdade de se materializar quantas vezes quisesse, a fim de reforçar nos seus discípulos a fé e a coragem para o prosseguimento da sua missão. Jesus foi mais poderoso, mais amado e mais venerado depois de morto do que quando vivo. Todos os fenômenos narrados pelo Evangelho, incluindo a forma luminosa e etérea e a voz como vindo do além, que manifestou a Paulo na estrada de Damasco, vêm corroborar as teses da doutrina espírita. No Espiritismo, são minuciosamente explicados fenômenos relativos à evolução da alma e o seu destino, embora esses esclarecimentos sejam erroneamente interpretados por aqueles que ainda julgam que os milagres devem ocorrer. O milagre, propriamente dito, significando algo de sobrenatural, não existe. O que existe é uma curta e distorcida visão das coisas, em que não o bastante serem incompreensíveis à nossa limitada capacidade perceptiva, estão evidentemente dentro das leis naturais. Temos que partir da premissa já universalmente aceita de que nada existe no universo fora da natureza. E dentro desta visão de que nada existe no universo fora da natureza, nós compreendemos que nós, como seres em busca da evolução, já podemos traçar um caminho de percepção mais alargada e assim nos acertarmos dentro das possibilidades de ver um mundo florir em paz. Que Jesus nos abençoe a todos e até breve.